Dentro do nosso exame clínico inicial, após feita a anamnese, nós iniciaremos agora uma demonstração de como se realizar o exame físico intrabucal e extrabucal. Nós vamos iniciar nosso exame físico do paciente, que é dividido no exame físico extrabucal e intrabucal. O exame físico do paciente inicia desde o momento que a gente convoca o paciente na sala de espera até o momento que o paciente senta na nossa cadeira odontológica. Durante todo esse percurso, a gente já está observando constituição física do paciente, estado geral de saúde, como o paciente vem caminhando, respirando, características que eventualmente podem mostrar algum sinal e sintoma de alguma doença do paciente. O paciente sentando na cadeira, a gente lança a mão de um material extremamente simples para realizar nosso exame físico propriamente dito falando, nada mais do que luvas, gases e espátulas de madeira, ok? A hora que o paciente senta na cadeira, a gente inicia o nosso exame físico extrabucal. O exame físico extrabucal, a gente vai tentar perceber alguma alteração que eventualmente possa ter relação com a queixa principal do paciente. Então a gente observa se o paciente apresenta alguma assimetria facial devido a algum aumento volumétrico em hemiface, se o paciente tem alguma alteração característica em pele, como essa nossa paciente tem algumas pigmentações em pele. Neste momento, não interessa se essas pigmentações são relevantes ou se não são relevantes, se tem algo a ver com a queixa principal do paciente ou não. O que é importante no exame físico é a gente constatar realmente a presença de uma alteração, que pode ou não ser significativa no processo do diagnóstico. Então, observando a paciente, a gente vai notar que ela tem algumas pigmentações em face, ela não apresenta simetria facial, né? Eu posso, se eventualmente perceber algum aumento de volume, eu posso palpar para tentar identificar a consistência desse aumento de volume, ok? A alteração de cor, de pele e de forma são extremamente significativas no nosso exame físico extrabucal. Além disso, depois de feito o exame físico extrabucal, a gente vai realizar a palpação dos linfonodos. Lembrando que na palpação dos linfonodos, eventualmente a gente pode perceber algum sinal clínico de alguma alteração características na região de cabeça e pescoço. Então o exame físico extraoral, a palpação, ele é dividido na cadeia sublingual, submandibular e cervical do pescoço. A gente deixa o paciente na posição mais horizontal possível, pede ao paciente hipoestender a cabeça de maneira que a musculatura fique hipoestendida e não tensionada. Então, a região sublingual, a gente faz a palpação bidigital, de posterior para anterior, comprimindo os tecidos em relação ao mento. E, eventualmente, percebendo a presença de algum linfonodo, algum nódulo linfático, eu vou me ater às características desse nódulo linfático. Realizada a palpação sublingual, a gente vai realizar a submandibular. O paciente deixa a cabeça hipoestendida e inclina para o lado que eventualmente a gente vai palpar. De novo, com a palpação bidigital, só que agora partindo da linha média em relação ao corpo da mandíbula do lado direito, eu vou fazer a compressão dos tecidos, tentando identificar a presença de algum linfonodo nessa região. Também não percebo nenhuma alteração significativa. Mesma coisa do outro lado, hipoestendo a cabeça e inclino para o lado que eu quero palpar e vou palpar da linha média em relação ao corpo da mandíbula, comprimindo os tecidos em relação ao tecido ósseo. Também não sinto a presença de nenhuma alteração característica. Muito bem, palpando nessa região em que a gente ainda tem o suporte ósseo do corpo da mandíbula abaixo dessa região pré-auricular, simultaneamente tentando perceber alguma alteração significativa. Depois a gente vai para a cadeia póstero-auricular, palpando bidigitalmente, cadeia occipital atrás. E aí a gente cai na cadeia cervical do pescoço, onde a gente não tem mais tecido ósseo para comprimir os tecidos. Desta maneira, a gente vai fazer uma palpação bidigital, comprimindo os tecidos cervicais do pescoço entre os meus dedos, de maneira que se a paciente apresentar alguma alteração significativa, a gente vai poder observar e palpar quando a gente faz essa palpação. Posso palpar simultaneamente os dois lados, se eu quiser comparar uma estrutura anatômica, eventualmente com alguma lesão, de um lado e de outro.
e a gente não nota nenhuma alteração característica. Região de tireoide, engole um pouquinho, ok. Dando continuidade ao exame físico extrabucal, é importante a gente fazer algumas avaliações simples do ponto de vista de avaliação clínica quanto à articulação temporomandibular. Então, inicialmente a gente palpa a articulação, pede o paciente abrir e fechar a boca, fecha, abre, fecha. Tenta perceber a presença de alguma crepitação ou algum estalido nessa região. Lembrando que a crepitação e o estalido não é sinônimo de doença, mas sim um sinal clínico de que existe a crepitação e o estalido. Durante o movimento de abertura e fechamento de boca, a gente mais ou menos mensura o quanto o paciente está abrindo. A gente sabe que em determinadas patologias o paciente tem limitação de abertura de boca ou até o contrário, abrem excessivamente a boca, pode fechar. Durante esse movimento de abertura de boca, a gente observa se o paciente tem algum desvio da linha média com a mandíbula durante a abertura e fechamento. Abre um pouquinho de novo, fecha. Ela não apresenta nenhum desvio de linha média quando abre e fecha. E por final eu posso colocar os dois dedinhos dentro do pavilhão auricular e fazer uma compressão anterior, abre um pouquinho e fecha, abre um pouquinho e fecha para mensurar se existe novamente estalido, crepitação ou alguma sensibilidade. Tem alguma dor? Nenhuma dor durante o movimento de abertura e fechamento. O exame físico intrabucal inicia com o paciente de boca fechada, de maneira que os lábios ficam em contato e a gente tem todo um relaxamento da musculatura orbicular dos lábios. Dessa maneira, possibilita a gente distender o lábio e observar e palpar. Os 2 métodos que a gente lança a mão mais no nosso exame físico intra e extrabucal são os métodos de visualização e palpação, que é o que a gente lança a mão como método de exame do paciente. Então, dessa maneira, o paciente com a boca fechada, eu consigo distender bem o lábio do paciente. Aqui a gente pode notar uma discreta alteraçãozinha de corpo, uma área avermelhadinha e uma discreta ulceração nessa mucosa labial. Mesma coisa, mucosa labial superior, a gente distende essa mucosa labial, de maneira que a gente possa observar toda a região de vermelhão de lábio, mucosa labial e estruturas relacionadas com o lábio, como freios, bridas, alterações de cores e de consistência. Realizado o exame dos lábios, a gente pede ao paciente abrir a boca. Eu utilizo bastante a espátula de madeira para a realização deste exame, para distender um pouquinho a mucosa e conseguir observar, se precisar pôr a mão e palpar para ver se tem alguma alteração específica. Aqui a gente nota uma discreta alteração de volume da mucosa. O paciente tem uma pápula, que é como lesão fundamental, uma pápula com discreta alteraçãozinha de volume, provavelmente associada à mordida. Distendo toda a mucosa jugal daquele lado. Depois eu venho para esse lado aqui, vira um pouquinho a cabeça para mim, Renata. Distendo bem a mucosa desse lado, conseguindo observar todas as estruturas anatômicas. Papila da parótida, se eu quiser fazer o ordenhamento, faço o movimento de posterior para anterior, mostrando exatamente o funcionamento e a secreção da saliva produzida pela parótida deste lado. Realizado o exame da mucosa jugal, a gente vai para o palato duro e palato mole. A gente pede o paciente, coloca uma espátulinha na língua e pede o paciente falar A. E nesse A, toda a mucosa do palato mole, ela se eleva juntamente com o úvula e a gente consegue observar arco palato glosso de um lado, a úvula no centro e arco palato faríngeo do outro. Depois amígdalas e estruturas relacionadas com essa região de palato duro, palato mole. Na região mais anterior, as pregas palatinas, tudo sem nenhuma alteração específica. No exame da língua, a gente costuma utilizar uma gaze, a gente pede para o paciente colocar a língua para fora e a gente enrola uma gazezinha na língua, pode pôr um pouquinho para fora, isso, enrola uma gazezinha na língua, de maneira que eu possa distender a língua para um lado e observar todas as estruturas anatômicas normais da língua de um lado e as alterações eventualmente de consistência e de superfície da mucosa. Então aqui a gente pode notar nessa região de dorso de língua já a presença de uma erosão nessa região, com mais ou menos 1 centímetro por mais ou menos 0,7, 0,8 centímetros em seus maiores diâmetros. Se precisar realizar a palpação, eu aproveito para fazer a palpação, distendendo a língua para um lado, para o outro,
Para avaliar ventre de língua e soalho de boca, eu solicito o paciente colocar a língua no palato, em cima, e a gente pode avaliar toda a região de ventre de língua, suas estruturas anatômicas, soalho de boca, palpo o soalho de boca, fazendo a compressão extra-oral para fazer um plano e eventualmente eu conseguir observar esta região. E por final, não menos importante, a gente vai para os dentes e para a gengiva, abre um pouquinho, fecha um pouquinho, em que a gente observa toda a mucosa gengival, dentes, consistência dessa mucosa, se existe alguma irregularidade, abre um pouquinho, não só da cortical externa, mas também da cortical interna, se existe alguma alteração de consistência, de forma, de tamanho, a gente vai poder observar. Muito bem, feito isso, a gente parte para, caso observe alguma alteração, a descrição da lesão que eventualmente a gente observar. No caso dessa paciente, a gente notou como alteração essa área erosada em dorso de língua. Então, se nós tivéssemos que descrever essa lesão, nós descreveríamos que em região de dorso lingual, nota-se a presença de uma lesão erosiva ou erosada. A gente nota que bem nessa área as papilas ficam atróficas e ficam consequentemente mais lisa, a língua perde as papilas. Então, o nome dessa lesão fundamental é uma erosão, ok? Palpo para saber a consistência, ela é muito semelhante à da mucosa adjacente. Tem sensibilidade, Renata? Não apresenta sensibilidade à palpação. A coloração ela é levemente avermelhada quando comparada com a coloração da mucosa do dorso da língua, do dorso de língua. Ela mede aproximadamente 1 centímetro aí por 0,7, 0,8 em seus maiores diâmetros. É uma lesão única e totalmente assintomática. A partir daí a gente vai estabelecer nossas hipóteses de diagnóstico, que nesse caso da Renata é uma língua geográfica, uma glossite migratória benigna, em que o diagnóstico é clínico e não há necessidade de solicitar nenhum exame complementar para estabelecer esse diagnóstico. Pode fechar, Renata? A gente simplesmente orienta a paciente quanto aos cuidados de higienização e eventualmente de sensibilidade que ela pode apresentar nessas áreas. A tendência dessa língua erosada ela é reparar e migrar na língua, se formando essas áreas de ulcerações em outras regiões da boca.